Dá pra mim. E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário, dar bicuda em rapariga e fumar cigarro ao contrário. Ver se a muda é muda mesmo. Mastigar abelha com mel. Mandar foto pra ex de farra dentro do hotel. Não era motel? Eu tinha lido errado da última vez. Olá, pessoas! Ah, não, tem outra parte da música que fala motel. É que aí é mandar foto pelado com 3. What? Tem variações da poesia. Olá, pessoas! E é com essa poesia pura que a gente começa o podcast Aleatoriando. E o tema de hoje é empreendedorismo. Eu sei que você ouviu isso e ficou pensando que a gente vai dar o segredo do sucesso ou a fórmula mágica da riqueza. Não é verdade. Se você pensou isso, você está enganado. Não somente em relação a esse podcast, mas enganado em relação à vida. Escuta a gente até o final para saber por que o empreendedorismo está acabando com a saúde mental de toda uma geração. Meu nome é Josiane. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Monique. E vamos começar falando que empreendedorismo não é aquela pessoa que está vendendo paçoquinha no estacionamento do mercado. Empreendedorismo não é a criança que vende balinha no semáforo. Isso aí é desespero. Olha, você falou exatamente o que eu ia falar. Desespero. Eu inventei um termo hoje quando eu estava falando sobre isso, pensando sobre isso. Microfone. I'm sorry, eu não sei fazer podcast, estamos aprendendo. Eu escrevi em algum lugar aqui Tá no papel. que esse tipo de trabalho é o trabalho do desespero. Eu chamei especificamente de trabalho do desespero, que é aquela pessoa que tem que enfiar o filho numa caixa debaixo da banquinha de qualquer coisa que ela conseguiu fazer para poder vender. É aquela pessoa que está puxando um carrinho de recicláveis, usando uma muleta porque não tem uma perna. Ou aquela senhora de 101 anos que estava mandando currículo para que pudesse comprar suas coisas, né? Para não ficar totalmente dependendo da filha. Essa notícia eu vi ontem e eu ainda também estou de boca abrida. Não consegui digerir isso. Claro. Coitada, a mulher tem 101 anos, não tem um minuto de paz, né? Não tem um minuto de paz. E aí, toda essa matéria tinha um tom meio de comédia, porque ela realmente não está passando necessidades. Ela disse que queria para comprar uma carninha, um vinhozinho, né? E tava de boa. Então, essa senhora, especificamente, não era uma situação de trabalho de desespero, porque ela não estava passando necessidade. Mas existem várias outras pessoas que não têm 101 anos, mas que têm mais de 80, 90, que têm que trabalhar, nem que seja de office velho, para poder viver. Falando nisso, aquele dia que a gente foi te levar para fazer o exame de trabalho, né? Pra gente saber que você não consegue trabalhar. Uhum. A gente tava parado lá na frente daquele museu lá, perto do INSS. E aí veio um senhor pedir dinheiro porque ele já estava 3 dias sem comer, porque a aposentadoria dele do mês passado não tinha dado para ele completar o mês, e ele estava lá no 100 esperando uma consulta e ele já estava 3 dias sem comer. Só que eu não tinha nem um dia na carteira, nem o papai. Porque também somos pobres e o INSS também não me paga. Exatamente, mas aí tinha um biscoito lá dentro do carro, um pit stop. Eu falei, papai, por que não tem um biscoito? O papai falou, tem. Aí ele pegou e deu o biscoito, o velho simplesmente começou a devorar. Ele estava 3 dias sem comer. Aí o papai falou assim, mas aposentado não devia estar passando fome. Eu falei, pai, nem todo aposentado recebe o teto. Se ele recebe salário mínimo e ele mora de aluguel, vamos começar que ele é um idoso que tem que tomar remédio. Com certeza. Então, é um dinheiro que não dá. E aí, às vezes a pessoa não tem como trabalhar, ou não tem como não, né? Ela não consegue e nem precisa, né? Afinal, uma pessoa aposentada, ela não deveria precisar. Então, não consegue ter uma renda extra empreendendo.
E aí a pessoa passa esse tipo, cara, isso é muito humilhante. Toda vez que eu ouço renda extra, tá me dando vontade de vomitar ultimamente. Porque é sempre acompanhado de um monte de bosta de teoria. Que se você comprar uma lata de leite condensado e fizer brigadeiro, você vai vender brigadeiro a R$5, vai vender todos os brigadeiros em meia hora. E aí no outro dia você vai fazer mais brigadeiro. E aí as pessoas esquecem que existe. Você sabe o que existe. acontece? É mentira, viu? Não é assim que funciona vender doce. As pessoas esquecem que é preciso vender e as pessoas não compram assim tão facilmente. E esquecem também que uma lata de leite condensado agora custa R$162. Não dá pra fazer brigadeiro para vender. Não dá. Vamos voltar aqui para o empreendedorismo. Quando eu fiz faculdade de gestão financeira 2009-2010, empreendedorismo era uma palavra nova, estava na moda. Tinha uma disciplina de empreendedorismo no curso de gestão financeira. Inclusive a xícara de café quase caiu agora. E aí, uma das definições de empreendedorismo na época envolvia muito a palavra paixão. Paixão pelo trabalho, paixão pelo potencial que você pode alcançar, comprometimento, trabalho duro. Tudo isso, na verdade, era assim, seja um escravo e seja feliz por isso, porque você está empreendendo. Obviamente, disfarçado de, potencial e tal. Eu era essa pessoa que achava que empreendedorismo era isso. Inclusive, eu sabia o conceito de empreendedorismo de cor, assim, na ponta da língua. Contrário. E aí eu acreditava mesmo nas possibilidades e no potencial e nessa magia toda de vencer na vida empreendendo. E claro que isso vinha junto com os intraempreendedores, né? Você não precisa necessariamente empreender, você pode intraempreender dentro da empresa onde você está. E isso significa o quê? Significa que você vai pegar toda a sua paixão e comprometimento e colocar lá naquela empresa, de uma outra que você pessoa. trabalha. E esse discurso foi escalando. E aí foram criando frases feitas aqui e ali. E as pessoas passaram a ser criadas para o empreendedorismo agora, atualmente. Alguém tem alguma coisa para falar? Senão eu vou continuar. Ele tem anos de pesquisa para falar sobre isso. Então, eu não tive nesse período que você citou. Porque ele é jovem. Fala mais alto. Então, eu não tive nesse período Em esse 2009 contato. você tinha quantos anos? 14? Não, eu tinha 14 em 2009. Eu não sei quantos anos eu tinha em 2009. Tinha 11. Então, eu era de exatas e sabia fazer conta, mas agora eu não sei mais. Então, não sei quantos anos você tinha em 2009. Já passou muito tempo desde 2009, né? Passou muitos anos. Não dá pra comparar, gente, o que eu conheço e o que eu não conheço. Ele tem a idade da minha filha. Pronto, tá aí. Eu não tive esse contato no início do discurso do empreendedorismo. O contato que eu tive foi através, agora nesse momento, né? Quando eu estava um pouquinho mais velho, quando eu estava na faculdade. Que eu entrei mais ou menos em 2016, se não me engano. 2016. Metade de 2016, porque teve greve na UF. Nossa, 2016 foi quando eu nasci de novo. Vai. E o contato que eu tive foi através da literatura, assim, principalmente, né? E que alguns teóricos vão falar sobre a questão do empreendedorismo, é que ela surge, essa ideologia, né, que é o empreendedorismo, surge... Deixa eu só fazer Você fica colocando eu vou fazer um intervalo aqui, pensar, porque... E aí você abafa a sua voz, o microfone tá captando pouco. Minha irmã tá aqui fazendo 1000 gestos pra ele falar sem colocar a mão na frente da boca. Ele não está entendendo e ela está quase tendo um troço, então eu tive que fazer esse intervalo para falar. Por favor, Gabriel, não coloque a mão na frente da boca quando você estiver falando no microfone. O treco tava lá embaixinho, assim, ó. Tá, então vou E aí, falar paraná, acabou o comercial. Ok, Plim, plim, não, o processo. paga nós, plim, plim. Voltando pro argumento. Então, a ideologia do empreendedorismo, ela surge no contexto da modificação das relações de trabalho, né? A gente vai olhar para a história, o capitalismo ele cria, né, ali na década de 20 do século passado, né, em 1920,
alguns modelos de gestão do trabalho, que nem o Fordismo, depois o Toyotismo, o Taylorismo, dentre outros Pessoal, muitas coisas para vocês pesquisarem aí. outros modelos. É em inglês. Outros modelos de gestão do trabalho que vão estabelecer legislações, inclusive, como quando a gente olha para a CLT, por exemplo, que são compatíveis a essa forma de emprego, né? Então, qual que é a característica, quando a gente vai olhar para a história do nosso sistema, né, metabólico social, nosso sistema econômico, do trabalho na nossa sociedade? É que o trabalho, ele tem que... Eu não estou conseguindo desenvolver o argumento direito. É porque eu tô fazendo gesto pra você abaixar a mão e você não tá conseguindo pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue não pensar sem mexer a mão assim. Mas não mexe na frente da boca. Só uma coisa que eu quero falar sobre Taylorismo e Fordismo, por exemplo. Fordismo foi quando começou a se usar as linhas de produção, né? Pra ficar mais rápido. E o empreendedorismo, que agora é um empreendedorismo de palco, que a gente já vai falar especificamente sobre isso, está transformando as pessoas naquelas máquinas do sistema de produção em série, acabei de falar, Fordismo. Eu acho que tem a ver com a desoneração das empresas, principalmente o empreendedorismo, e por uma crise que a gente sofre hoje do trabalho global. A gente teve no início, eu tinha até falado isso no podcast anterior, 14 milhões de desempregados. Com a modernidade, a gente teve uma ideia de que o aprimoramento das forças produtivas ia culminar no fim do trabalho, como a gente conhece, o fim do trabalho manual, e que as pessoas, esses trabalhos que são manuais, né, seriam substituídos pelo trabalho intelectual. Se a gente vai olhar, por exemplo, para o processo de transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, a gente tem... Por que se levanta essa discussão, né? Porque antes o campesinato, que era a classe que tinha a maior quantidade de campesinato, era... Os camponeses. Os camponeses. Ah, tá. Eu já ia perguntar, que é essa palavra que eu não conheço? Existia uma pequena indústria artesanal no campo, que era transferida essas mercadorias ali trocadas dentro do campo e com os centros, né, daquelas regiões que eram as cidades, frequentemente. E com o início da industrialização, você começa a ter o fim da pequena indústria camponesa, como era a pequena indústria artesanal camponesa, né, que por ser artesanal demandava muito mais tempo de trabalho do que a indústria como ela vai sendo construída na modernidade, né? Eu e meus artesanatos que o digam. E né? isso resulta em desemprego no campo. Essas pessoas que estavam no campo perdem sua renda, né, através dessa pequena indústria artesanal, e são obrigadas a ir para a cidade, e a gente chama isso de fenômeno de proletarização. Meu Deus, que palavra difícil de falar. É praticamente um trava-línguas. Hoje nós vamos ter muitas palavras que não faz amiguinhos, pelo visto. Então, aproveita aí para incrementar seu vocabulário. Vamos lá, qual que é a diferença do modelo feudal em relação à gestão do trabalho, né? E o capitalismo? No feudalismo a gente não tem salário. O camponês, ele trabalhava, produzia, e ele repartia parte da sua produção com o dono da terra, que era o senhor feudal. Então, 20%, 30%, 50%, dependendo do acordo que ele tinha com o senhor feudal. E com isso ele tinha a posse provisória do meio de produção, que era a terra. Você falou aí das porcentagens. Uhum. E eu lembrei na hora das porcentagens daqueles aplicativos de entrega de comida, que tem exatamente esse mesmo conceito de 20%, 30% de cada coisa que você vende. Olha aqui, será que isso é uma coincidência? Não, isso é só um reflexo da sociedade do passado. Igual ele falou também que no feudalismo os camponeses tinham um acordo, né, com os senhores feudais. Agora, o bolsonarismo, acho que a gente pode conversar com o nosso patrão, né? Sim, claro. A gente chega ao poder, olha, eu quero ganhar mais pelo meu trabalho. Eles falam assim, mas a gente vai pagar menos. Ou você aceita ou você é demitido. Olha que acordo.
Você pode negociar. Negociar só funciona quando os dois têm algum poder, ou um poder equiparado, ou pelo menos muito próximo. E isso não é o que acontece nas relações de trabalho, porque infelizmente já não funcionava muito bem no feudalismo, né? Porque a pessoa, ela fazia tipo 1.000 quilos, ela ficava com 10 quilos, o resto era do senhor feudal. Olha só que absurdo. Não era tudo isso. Não era tudo isso, mas é tipo, a questão aqui é que o senhor feudal sempre ficava com a maior parte. Fazendo nada. Exatamente. Não necessariamente era a maior parte. Não necessariamente. Às vezes era 20%, mas é igual o salário. O sujeito lá, o feudal lá, o capitão, o dono do negócio, esqueci o nome. O dono dos cordeiros. Ele ficava com 20% e o produtor ficava com 80%. Mas esses 80% era, por exemplo, só milho. E aí ele tinha que dar seus pulos para trocar com outras pessoas, para ele poder ter outras coisas. E aí ele tinha que trocar por roupa. É mais ou menos o salário mínimo, gente. Mas assim, ó, vamos entender qual que é a diferença, porque é o seguinte... Tudo que você citar tem diferença. Lógico que tem diferença. No modelo de gestão do trabalho que eu vou tentar. Agora tá indo pra lá, é a gente que tá falando A diferença é que agora eles fazem as pessoas acreditarem que elas têm que ter mentalidade de dono e ser escravo feliz. Desculpa, na hora de você falar, pode falar. Tô ficando puta já. Você se estressa fácil? Yes. Não tô medicada. Mas então, qual que é a diferença da mudança, né? Você falou sobre só para fazer um ponto, sobre o feudalismo. Existia no feudalismo uma certa colaboração entre o senhor, né, da terra e os campesinos na produção, né, em relação a insumos e tudo mais, e entre os campesinos também. A gente tinha um sistema de colaboração das vizinhanças. Isso tem toda uma teoria por trás que, se eu fosse falar aqui, ia ficar só nisso. Que você falou em relação a insumos, é mais ou menos o Brasil subsidiando semente? Mais ou menos. É tudo mais ou menos. Você vê que a gente passou um século e tá enfiado na mesma situação de merda de antes. A diferença é que o capitalismo modificou pra gente achar que é outra coisa. Agora a gente é empreendedor, não é ferrado. As relações são diferentes, vamos lá. As relações são diferentes, nós estamos errados. Vamos lá, calma assim. Não, provavelmente qual que é a grande... Quando as pessoas vão falar sobre o capitalismo, vão falar sobre o modo de produção propriamente capitalista. E qual que é a base do modo de produção propriamente capitalista? É o assalariamento. A pessoa no assalariamento diferente, por exemplo, na relação de trabalho no feudalismo, ela vende a força de trabalho dela por um valor fixo mensal, e o excedente que ela pode ou não produzir, ela não vê a cor do dinheiro. Tá entendendo? Ó, por exemplo, se a gente pega um camponês, dentro daquela relação da porcentagem, se o camponês ele aumenta a produção dele naquela safra lá 20% em relação ao ano passado, né? Claro que a galera não fazia esses cálculos, né? Mas enfim. Ele vai receber, por exemplo, suponhamos que seja 50% o tanto que ele transfere para o senhor feudal, né? Do que ele produz. Ele vai ter 10% a mais do que no ano passado. No assalariamento isso não existe. Você ganha o salário do mês. Então, se você produz, sei lá, 20%, 30% a mais esse mês do que o mês passado, né? Não te importa. Não faz diferença nenhuma, você vai ganhar esse mesmo salário. E o dono do meio de produção, que é o capitalista, né? No capitalismo a gente tem essa dissociação do dono do meio de produção e do trabalhador. Antes, o trabalhador tinha à disposição o meio de produção, que era a terra. Agora ele não tem mais um meio de produção. Ele vende a força de trabalho dele como uma mercadoria para receber outra mercadoria, que é o dinheiro, que é uma abstração, a abstração máxima da mercadoria. Então, essa é a diferença do modelo propriamente capitalista para o modelo não capitalista de produção. Aí, quando a gente vai avançar hoje até a contemporaneidade, a gente tem a criação de um novo modelo de gestão do trabalho, que é a terceirização. Primeiro, antes de a gente chegar na uberização, que é o que está acontecendo mais recentemente. Então, se a gente olha, por exemplo, para a década de 90, a gente já começa a ver a terceirização começar. Né? A terceirização é a dissociação do vínculo de trabalho entre o dono
do capital? Do capital e do meio de produção e o trabalhador. Porque dentro do assalariamento, por exemplo, dentro dessa morfologia do trabalho, do assalariamento, que é um meio de produção propriamente capitalista, o primeiro pelo menos, a gente tem a criação, que nem eu falei, da CLT e desses vínculos de trabalho, onde o trabalhador é entendido como empregado do fulano que tem meio de produção. Quando a gente começa a ver a terceirização, o fulano não necessariamente é mais empregado do dono do meio de produção. Ele pode ser empregado de outra empresa que fornece o serviço para o dono do meio de produção. E com isso, o salário médio do trabalhador terceirizado cai em relação ao trabalhador. E o trabalho dele passa a ser negociado por outra pessoa, porque ele já não é dono mais nem mesmo do seu trabalho. E ele passa a ganhar menos porque o dono da empresa que terceiriza o trabalho para o outro empreendedor tem que ter uma margem de lucro. E como só o que ele vende é o trabalho das pessoas que não é dele, ele tem que transferir esse valor, né? Ele tem que tirar de algum lugar, né? E aí ele tira do trabalhador. É incrível, né? Como a pessoa vende a força de trabalho da outra. E aí você vê que toda essa história, né? A gente passou do feudalismo para o assalariamento, para a terceirização e agora a uberização. E isso é uma história de piora de qualidade de vida para o trabalhador. Mas a gente acabou se desenvolvendo para essa questão da uberização por causa desse negócio de seja um empreendedor, né? Exatamente. Na verdade, eu acho que isso, a ideologia, ela é uma resposta à precarização. Então, ela não causa ela é o que justifica. Ela diz assim, não, a gente vai mudar aqui as relações trabalhistas, vai desonerar a folha de pagamento das empresas, né? Vai aumentar a taxa de lucro consequentemente, né? Porque você está pagando pior o seu funcionário. Aliás, no caso da uberização, nem reconhecem que é o funcionário dele, é um prestador de serviço. E com isso, você tem que justificar isso para a sociedade de alguma forma, né? E você enche de purpurina. Claro. Glitter resolve tudo. Principalmente no Brasil do carnaval, né? Sim. Dizendo que as pessoas são guerreiras, não sei o quê. Ai, que ódio quando alguém me chama de guerreira. Pra justificar a precarização do trabalho. Guerreira é a Xena, cara. Eu não queria estar nessa guerra. Então, voltando. Uma coisa que você falou foi valor fixo mensal. O empreendedorismo de palco, são as pessoas que hoje em dia tentam vender o empreendedorismo a todo custo e que batem palma para essas pessoas que não deveriam estar trabalhando, mas estão trabalhando, romantizando uma situação de merda, eles atacam muito isso do valor fixo mensal. Que se você recebe um valor fixo mensal, você tem uma quantidade limitada de horas que você pode vender, você não vai conseguir aumentar o valor, então você tem que escalar, e tem que fazer renda extra, e tem que várias coisas, porque tem uma certa lógica? Tem. O problema... Porque é o que o Victor disse ontem, né? As pessoas fizeram o trabalho não como uma parte da vida, elas fizeram o trabalho ser o sentido da vida. Então aí a pessoa, além de vender a força de trabalho dela por algumas horas, ela ainda tem que fazer uma renda extra, sendo uma empreendedora, vendendo as roupas velhas dela que ela devia doar para pessoas que precisam, porque né, o capitalismo gera muitas pessoas na miséria. A gente não devia ter pessoas que precisam, né? Pra comer de conversa. E aí... É por causa dessa questão, né, de transformar o trabalho no sentido da vida e não parte da vida. Eu vou abrir muitas aspas aqui, porque agora não basta mais você ser um bom profissional. Você tem que ser um profissional excelente. Sim, pra ganhar salário Você tem que vestir a camisa da empresa. Não, na verdade, você não tem que vestir a camisa da empresa. Vestir a camisa da empresa é muito pouco. Você tem que ter mentalidade de dono. Isso quer dizer que você tem que dedicar a sua vida para aquele trabalho. E isso vai incluir todas as suas horas, não só de trabalho, mas as horas de descanso, as horas de lazer, as horas que você deveria estar passando com a sua família. As horas porque você deve trabalhar enquanto eles dormem. Eu tenho um ódio profundo de quem fala isso, trabalhe enquanto eles dormem. Eu vou pegar uma expressão... Eu vou dormir quando eu morrer. Ai, tomando seu cu, eu vou dormir a hora que eu quiser. Ou a hora que eu tomar remédio, no meu caso específico. Eu vou
Para responder a isso, eu vou utilizar uma expressão que foi validada por um importante pesquisador brasileiro, teu cu. Sim. Teu cu. Isso é tudo um monte de mentira, porque esse discurso, o discurso do empreendedorismo de palco, eu peguei um negócio na internet que tá assim, ó. O empreendedorismo de palco é a forma como são denominadas palestras e outras ações realizadas para difundir o empreendedorismo, utilizando técnicas fortemente motivacionais e muitas vezes baseadas em clichês como lute pelos seus sonhos ou tudo é possível se você acreditar. É balão mágico? Tem uma música Tudo pode. que sim. Mas na verdade essa música ainda é o cara lá de cima vai me dar, mas pelo menos estava tendo um pouco de fé. Aqui não, aqui é a fé tem que ser em você, não fica esperando o Você é Deus, você faz o que você quiser. Seja o seu Deus, é coisa de coach. Seja o seu Deus, é coisa de coach que surgiu do empreendedorismo de palco. Sim. Porque o empreendedor de palco é aquela pessoa que não fez sucesso em lugar nenhum. Ela não tem uma empresa, ela não é empreendedora, ela não fez nada. Ela ganhou dinheiro vendendo para as pessoas como ficar rico. Mas ele não ficou rico para fazer isso. Ele não ficou rico para fazer isso. Ele ficou rico enganando você, falando como é que você tem que ficar rico. E aí, tudo isso por um precinho bacana. Mas apenas R$3.000. Entre R$3.000 e R$5.000. E aí você participa de um treinamento de coach, você faz constelação familiar, barra de axis e mais um monte de coisa. E aí não dá certo. Por que será? Não dá certo. E aí, porque não é assim que funciona o empreendedorismo. Mas aí a culpa é de quem? A culpa é sua, que você não acreditou o suficiente. Você não tá vibrando na frequência certa. Você não foi proativo. Você foi muito pessimista. Você não foi proativo. Você não insistiu. Você desistiu antes da hora. Você é o erro. E não a metodologia. Exatamente. Que está completamente errada. Você seja o seu Deus. Seja o seu próprio Deus. Você é o seu problema, é a sua solução. E aí vem essas coisas de você vende e tal. Vou deixar a Monique falar, porque ela vai falar como que é empreender, como que funciona empreender de verdade, mas de verdade mesmo. Uma pessoa que foi lá e fez. E depois teve que sentar no chão e chorar, ou deitar em posição fetal, alguma coisa desse tipo, ficar balançando pra frente e pra trás, esse tipo de coisa que acontece. Eu sei, eu tava lá porque eu fiz também. Vai. Conta aí. Não, a gente volta lá na questão do leite condensado, né? Fazer brigadeiro. Gente, não é assim que funciona, tá? Atualmente, eu trabalho com confeitaria. E não é fácil vender. As pessoas falam, mas é só fazer um bolo, as pessoas compram bolo, não sei o quê. Eu não sei na onde que elas estão comprando esse bolo, porque não é de mim. E olha que o bolo é gostoso, hein? Gente, meu bolo é maravilhoso, fui eu que fiz, isso é óbvio. @mu.nick, pode encomendar lá, por favor. Estamos tentando empreender aqui, porque não tem emprego. Exato. E aí, é tipo assim, eu vou lá, eu faço as coisas, tiro a foto, faz uma foto bonitinha, faz um negócio gostosinho, com ingredientes que não custam um rim, porque né, ninguém tem dinheiro, não tem como eu fazer um bolo com leite condensado de R$162. Então eu vou lá e procuro um leite condensado de R$100, né, que é o mais barato, para poder fazer o bolo, para não ficar caro para a pessoa comprar. Por exemplo, no Dia dos Namorados do ano passado, a gente fez combos com chocolates de 500 gramas, super recheados, que estavam maravilhosamente gostosos, porque obviamente fui eu que fiz. Estava barato e comparado com a média. Tava R$34,90 o preço. Normalmente as pessoas vendem chocolates de 500 gramas por mais de R$45. Mais de 60. Mais de 60 também. Porque a embalagem era bonitinha e tudo Embalagens mais. todas personalizadas, entrega grátis e blá blá blá. Simplesmente não tinha cliente. Vendi alguns? Vendi, mas não tanto que eu gostaria de ter vendido. Se eu tivesse, como posso dizer, tudo que eu vendi não seria suficiente pra, passar um mês inteiro se eu tivesse que pagar aluguel, por exemplo. E aí, isso foi no Dia dos Namorados. Quando foi na festa junina, a gente caiu numa armadilha pior ainda. Foi a falácia da internet. Foi a falácia da internet. A gente acreditou... Todo mundo tava chorando na internet que não vai ter festa junina por causa da pandemia. Quero festa junina, hashtag eu quero festa junina, saudade e festa junina.
junina, não sei o que, festa junina. De 5 em 5 segundos no meu feed tinha alguém reclamando que não ia ter festa junina. E aí a gente acreditou nisso e não só criou produtos de festa junina, como caímos na besteira de fazer um acordo com influencers que não influenciaram bosta nenhuma. E a única coisa que a gente conseguiu foi gastar dinheiro, porque a quantidade de cesta de festa junina que a gente vendeu não pagava nem a quantidade de produto que a gente teve que mandar para esses influencers. Sim. Obviamente, nenhuma pessoa que passou comprou a seguir... veio dos influencers. Não, e nenhuma pessoa que veio passou dos a influencers seguir... passou a seguir a gente, ou pelo menos perguntou o preço de alguma coisa. As pessoas que vieram dos influencers eram pessoas da família dos influencers. Eles influenciaram um total de 0 pessoas fora das suas casas. E aí, outra coisa que aconteceu com a gente também, a gente tá tentando vender várias coisas há muito tempo. Sim, porque nós somos empreendedoras. E estamos falhando miseravelmente. Eu não tô vendendo nada porque eu sou empreendedora. Eu tenho muitas limitações para o trabalho. Só que eu ando numa briga com o INSS que, por exemplo, ele não tá me pagando desde novembro. E aí eu me vejo obrigada a tentar arrancar dinheiro do cu. Como não tem, porque eu não sou política, dinheiro no meu cu, eu tenho que tentar vender as coisas. E aí minha mãe faz pão. E aí posta foto dos pães porque ela resolveu fazer uma pandemia aqui. Ela pega todas as receitas de pão na internet pandemia. E ela já testou todas, inclusive engordei 20 quilos. Parabéns para mim, clap, clap. E aí, faz parte. Todo mundo perguntando, quando que vai vender? Não, vocês vendem, qual que é o preço? Fiquem com vontade, blá, blá, blá. E aí, o que a gente fez? Criei um logotipo, criamos um nome, que é o Pão de Vó. Estamos vendendo também, viu? Estamos vendendo também. Fizemos todo um estudo de preço, criamos um produto que não só padronizado. Lindo, assim, a todos que não era. Se você comprar hoje e amanhã é a mesma coisa. Não era assim, somente o pão, tinha sempre alguma coisa diferente. Tinha surpresinha da semana. Quantos a gente vendeu? 0. Exatamente. Então não é assim, não é quando você quer, não é falta de vontade, não é porque você não se esforçou o suficiente. O mercado não é fácil e a culpa não é sua. O problema principalmente porque quando as pessoas ficam desempregadas e elas se veem nessa situação de agora eu tenho que ganhar dinheiro. As pessoas não vão apenas me dar dinheiro, elas precisam comprar alguma coisa. É questão da mulher vendendo a paçoquinha no estacionamento do mercado. Exato. Porque a paçoquinha dela é R$2, mas no mercado é 1. Exato. Ou seja, ela deve comprar no mercado e revende ali no estacionamento. E por que as pessoas compram dessa mulher? Porque sabem que ela precisa, pra ela não morrer de fome. Porque sabem que talvez ela tá igual aquele senhor na consulta, faz 3 dias que tá sem comer. E às vezes não é só ela, é ela, os filhos que ela tem, o marido, às vezes são os pais que dependem dela. Então ela tem que vender paçoquinha no mercado. E as pessoas não compram porque elas querem a paçoquinha. Elas compram porque elas ficam com dó e podem dispor desse dinheiro. O que não acontece com todo mundo também. Porque às vezes eu vou no mercado e eu saio com sacola, as pessoas pedem dinheiro pra mim. Mas eu tô ganhando R$0. Não importa que eu saia com sacola, eu estou ganhando R$0. Eu não tenho como ajudar as pessoas. Eu não fui lá no mercado comprar chocolate só. Comprei comida, né? Comprei arroz. Então, e aí assim, o empreendedorismo de palco não é mais como é que você falaria, né? Eu não sei como é que falaria. Na verdade, assim, o empreendedorismo de palco virou uma seita. Ele é uma seita e eu não vou falar o nome de nenhum influencer nem nada, porque eu não quero incentivar vocês a pesquisar essa porcaria. Então, assim, mas todo mundo promete o quê? Prosperidade, riqueza, abundância, grandes lucros e em pouco tempo. É agora, você vai fazer sucesso e você vai fazer agora. Você vai começar a vender seu brigadeiro com leite condensado de R$162 hoje e amanhã você já vai ter vendendo o triplo. E aí as pregações vêm em assim, como Mas hoje a gente está vivendo um momento onde a gente está tendo não só a questão do empreendedorismo, mas muitos setores assim, da sociedade que são encarregados de criar as ideologias que justificam a realidade, porque na sociedade a gente sempre tem... Ideologia, era essa palavra que eu estava procurando. A gente sempre tem alguns atores que criam as ideologias que vão impulsionar a sociedade no sentido que ela está indo.
sabe? Para justificar aquela realidade que está acontecendo. Que o ser humano, a gente tem a necessidade de criar elementos simbólicos. O cérebro da gente não aceita o caos. Tenta encontrar tenta ordem organizar aquilo. em qualquer situação. E essas pessoas, elas vendem essas respostas para que as pessoas tenham um sentido para a vida delas. Sim. Então, se a gente olha, por exemplo, para as religiões cristãs neopentecostais, em certa medida, o discurso está casadinho com a coisa do empreendedorismo. Só que, Sim, no caso, a teologia você da vai lá, prosperidade, que não tem prosperidade. nada a ver com a Bíblia, só para deixar isso bem claro. Essas igrejas, uma vez eu estava no centro e eu vi um daqueles carros fortes que vem tirar dinheiro dos mercados, na igreja, no fundo da igreja, retirando dinheiro, e eu fiquei chocada, eu fiquei olhando de boca abrida pra aquele negócio. Só uma parte eu falo boca abrida porque eu quero, eu sei que tá errado, mas eu gosto, gente, tá? Eu que criei, dá licença. Eu fiquei chocada. Eu filmei e mandei no grupo da minha família e falei, gente, isso é no fundo da igreja. Da igreja! Só pra vocês saberem, tem um mínimo que as empresas de carro forte vêm retirar, tá? Não é qualquer coisa, eles não. Vão é pegar acima de oferta de R$1. Qual que é o nome daquele pastor que é dono da... Valdomiro? Não vamos falar nome de pastor também, não vamos... É o Edir Macedo. Vi, a gente não tá incentivando, tá? Todo mundo conhece o Edir Macedo, com aqueles dedinhos dele. Depois que ele chutou a santa, né? Principalmente Meu depois Deus ele do céu, até hoje. Nossa, eu não tenho certeza se a informação processa. Vou deixar aqui um grande... É uma percepção, não é uma afirmação. Não. Isso aqui eu vi... Mas ele não numa sabe se reportagemzinha, é mas não tenho certeza, porque eu não consegui aferir a veracidade daquela informação. Porque a gente... isso quer dizer que a gente não tem como saber o que é real e o que não é real nas notícias atualmente, o que é uma grande falha do jornalismo, e isso é um outro assunto polêmico. Sim. Mas enfim, pelo que a notícia dizia, ele tinha 1,9 bilhão de reais. Eu acredito que é verdade. Eu também. Em propriedade dele. Ele tem uma rede de televisão. Quanto que custa uma licença dessa? Ou seja, esses pastores neopentecostais, eles são os coaches das igrejas. Nossa, isso é vergonhoso. Vergonhoso. Jesus quando uma pessoa dessa quando alguém vê isso. Fala que é cristão e aí fala assim, os cristãos. Gente, essas pessoas não são cristãos, tá? Elas estão se fazendo de cristãos, mas elas usam isso como um personagem para arrancar dinheiro de pessoas desesperadas, que são as mesmas pessoas que acreditam nas pregações da seita do empreendedorismo de palco, que fala sobre mindset, deadline, network, salesman, perfume hunter. Fica falando um monte de palavra em inglês. Ninguém sabe o que é isso. E aí... a questão passa a ser assim, você quer sucesso, você tem que se esforçar. Você faz uma mentoria ou você passa por um processo de coaching e você ajusta o seu mindset e elimina suas crenças limitantes para você ser proativo e ter sucesso. Tudo isso dividido em 12 vezes no cartão para facilitar o seu começo, né? Falando 12 vezes no cartão, eu vi uma mentoria aí de certas pessoas da internet que uma mentoria de 2 horas custava 15 mil reais. É claro que para começar, essa pessoa que está vendendo paçoquinha no estacionamento não tem cartão de crédito. Ela não tem crédito, gente. Essa pessoa não tem dinheiro para viver. Por mais que seja muito fácil arrumar crédito hoje em dia, porque o endividamento, né? Outro assunto. Vamos deixar para lá o endividamento, que a gente vai falar disso quando acabar todos esses auxílios que estão vindo com a pandemia e o endividamento explodir no Brasil, aí a gente vai falar sobre isso. Então, vamos voltar aqui, que essa pessoa não tem cartão de crédito. Não. Ainda mais com um limite desse. 15 mil para 2 horas de mentoria para a pessoa falar um monte de clichê que eu consigo ver na internet de graça na biblioteca pública. Ou de graça no YouTube. Tem gente dando dica, por exemplo, tem... É porque é sempre a mesma coisa. Eu sigo sobre doce e tal, que é da Tabata Romero. Ela fala essas coisas de graça no YouTube. Aí você paga pra pessoa falar o que pra você? Você tem que se esforçar. Você tem que mudar o seu mindset. Você não tá acreditando. Você não tá dando certo porque você não acredita no seu potencial. Vai tomar no cu o potencial. O potencial não faz nada se você não tiver como transformar isso numa realidade. Exatamente. Potencial é uma coisa ilusória.
É só pra você acreditar que você pode mais e que você não tá conseguindo porque você não acredita. É mentira. Tô puta já. Nossa, já fiquei muito brava. Mas enfim, eu acho que, voltando à questão lá das relações trabalhistas, né? Bebe água. Essas ideologias, né? Por exemplo, o empreendedorismo, são a normalização da informalidade, né? Do emprego sem garantia nenhuma, das pessoas se virando, né? A economia do bico. Antigamente a a economia galera... do desespero. Antigamente, né? A galera fazia já a coisa da bico, renda né? complementar. Só que isso era o bico, né? Vou fazer um bico. Não era pra sobreviver, era pra pagar um luxo ou outro aqui ou ali. Agora, o bico é a normalidade. Então, o que é a uberização? Vamos lá, que eu não expliquei, né? Não, você não chegou na uberização. Qual que é a diferença da uberização e do assalariamento? Na uberização, a empresa não reconhece mais o empregado como seu empregado. Ele passa a ser um empreendedor, uma outra empresa. É um intraempreendedor. Não, uma outra empresa. Nesse caso é uma empresa que presta serviço. É verdade. Você nem é intraempreendedor, mas você tem que ser uma tem empresa. Que fazer o MEI para poder funcionar como terceirizado. Emitir nota fiscal para poder receber o seu meio de trabalho. Sim. Ridículo. No caso dos Ubers, nem tem essa... Nem isso, né? A obrigatoriedade. Mas o que acontece? No discurso dessas empresas, por exemplo, como a Uber, que é a primeira, né? É a que ilustra melhor todo o processo, né? Eles dizem que eles prestam um serviço tanto para os passageiros... Ele é um intermediário, né? Eu sou um intermediário. Eu só tô aqui para ajudar. Tanto para os passageiros quanto para os motoristas. Só que eles cobram uma taxa de 25% em cima do valor das corridas, né? Para fazer o intermédio. Para fazer esse intermédio. Só que eles fizeram um aplicativo. Uhum. E eles determinam o valor de cada corrida. Não é assim... Não é você que escolhe, que sei quanto eu tô pagando. Quando eu tô pagando no combustível local, né? Que eu sei quanto que é o valor que custa da manutenção do meu carro. Eu que sei o quanto eu preciso ter no final do mês, né, de dinheiro e etc, para mim ter... Você não define o valor nada. do seu salário. Se eu sou empreendedor em qualquer... vamos voltar lá para aquela perspectiva de empreendedor antes do empreendedorismo, né? Antes desse empreendedorismo de pau. O empreendedor, ele determina... seu valor. O valor da sua mercadoria. Ou o valor da sua hora, do Sim. seu serviço. Ele constrói ali o seu produto e determina a taxa de lucro. Ele sabe quanto ele vai pagar pelos seus insumos, né, para fornecer a mercadoria. Ele sabe quanto que ele precisa serviço. trabalhar, quanto que ele tem que vender para poder ter uma vida digna. Sim, ele tem o controle daquilo, em certa medida. Por mais que tenha toda a dinâmica do mercado, da concorrência e tudo mais, ele consegue ter um mínimo de controle sobre aquilo. E aí chegamos e na o trabalhador que... uberizado não tem controle de nada disso e ele não tem garantia nenhuma. Vamos lá, quando a gente olha... um acidente... Quando o capitalismo é formulado, dentro da relação formal... Quando o Marx ele vai falar sobre o trabalho, né, dentro do capitalismo, não assalariamento. Aliás, não só o Marx, mas o Adam Smith, o David Ricardo, que são também teóricos da economia política, eles vão dizer, né, que o processo de produção tem capital constante, capital variável, o capital constante é o trabalho morto, que geralmente é o trabalho cristalizado em maquinário, né? Esse tipo de coisa, que é o capital que ele não tem capacidade de se reproduzir, ele não consegue criar nenhum valor a mais do que ele já tem em si, né? Por isso que é cristalizado, trabalho cristalizado. E o capital variável, que é a mão de obra, que é o que consegue gerar mais valor, né? Então o capitalista, para ele conseguir se apropriar do valor da produção, ele tem que fazer o investimento, tanto no capital variável quanto no capital constante. No caso da Uber,
e não tem mais a necessidade de investimento, a não ser, por exemplo, para garantir o funcionamento do aplicativo, né? Mas ele não tem que comprar o carro, não tem que comprar o combustível, não tem que comprar as peças de manutenção, ele não tem que pagar diretamente o Uber, né? Ele não tem um compromisso. E aí a gente o Uber recebe pela hora que trabalha e de acordo com o que a empresa ela bem entende em pagar. Estava conversando com o Uber esses dias, eu fiz uma viagem de Várzea Grande até Cuiabá, acho que devia ter uns 14 quilômetros. E o cara recebeu R$17,50 pela corrida. Ele estava falando que ele estava querendo arrumar um emprego formal porque não estava simplesmente compensando mais trabalhar na Uber, porque a gente está num contexto aí, a gente se soma toda essa dinâmica da Uber, né? Com a questão do desemprego em massa. Da então pandemia, tem muita gente, que não está gerando muitos empregos novos. Muita gente trabalhando na Uber porque está desempregado. Muita gente que não é O que faz com que a Uber se sinta no direito de jogar o preço das corridas lá embaixo a ponto de não cobrir os gastos da viagem. corrida. Gente, não faz sentido, né? Isso é sacanagem. Enquanto isso, ela tá ganhando 25% em cima da corrida que não paga nada do que o cara gasta. Olha, gente. Aguardem para saber das ferramentas conceituais para entender isso depois do meu TCC. É porque eu não tenho a menor ideia do que significa essas ferramentas conceituais. Ele falou, eu não tenho a menor ideia. Esse assunto ele tem muita coisa pra dizer. Afinal, é o assunto do TC, da pessoa. Olha, a única coisa que eu posso dizer é que aqui, uma administradora de gestão financeira, que não sabe mais fazer contas, eu sou basicamente a definição do fracasso. Posso dizer que do alto dos meus 40 anos... dos meus sérios problemas de saúde, das minhas limitações, das minhas sequelas, que toda essa história de empreendedorismo de palco é uma mentira deslavada. A questão não é o quanto você trabalha, a questão não é o quanto você quer, a questão não é nada disso. E você não é o seu trabalho, você não é a pessoa que o seu profissional não é o seu nome. Antes de você ser um profissional, você é filho, você é pai, você é mãe, você é marido, você é irmão, você é amigo, você é casado, solteiro, torce pro Corinthians, torce pro Palmeiras, você torce pro 15 de Piracicaba antes de você ser um profissional. E tudo isso faz de você quem você é. Não é aquilo que você faz enquanto você está tentando sobreviver. Você tem que ter uma dignidade, você tem que ter uma história além disso. O trabalho tem que proporcionar para você uma vida digna e feliz. Aliás, digna não, digna é o mínimo. Tem que proporcionar uma vida que você possa aproveitar, você possa desfrutar da sua vida. E não ter que se arrastar de um trabalho para outro, sair de um serviço, ter 2 empregos, vender paçoquinha onde que é mesmo? No estacionamento do supermercado. Ou no semáforo. Aquele pessoal que veio da Venezuela agora, eles estavam só pedindo dinheiro, mas alguns agora estão vendendo pano de prato. Porque, né, as pessoas não querem simplesmente dar dinheiro. Imagina, venezuelano, vou dar dinheiro. O que aconteceu? Aqui em Cuiabá, a gente tem várias pessoas vendendo pano de prato 3 por 10 nos semáforos e nas rotatórias. Lá em Curitiba tem uma senhora que vende também, ela vende 5 por 10. Inclusive, trouxemos muitos da última vez, que era para nossa casa aqui, para minha cunhada. Inclusive, trouxemos 50 guardanapos. E eu tenho certeza que ela achou que ia vender. Como eu vou para Curitiba esse mês de novo, talvez eu traga mais 50 e coloque minha irmã no semáforo para vender 3 por 10, porque eu vou trazer 5 por 10, porque vai ser muito mais fácil do que vender um produto que envolve todo um planejamento, uma precificação, o cuidado da divulgação, atender os clientes, tentar explicar para o cliente por que o seu ovo de Páscoa não custa R$1,99, que você usa produtos de qualidade, que você gasta o seu tempo fazendo isso. Então eu vou trazer 50 guardanapos e eu vou trazer mais, que eu acho que eu vou demorar mais 3 meses para ir lá, vou trazer um monte de guardanapo, uma mala de guardanapo, e vou vender guardanapo ali caralho, bati na mesa a 3 por 10. Bati na mesa sem querer. Droga. Agora tá com a mão do Perdi o caminho, tanto que eu tava falando. Não, mas porque, isso, tipo assim, você vai vender guardanapo na esquina. Eu vou fazer o quê? Porque se eu for vender chocolate na esquina, ninguém vai comprar, porque o leite condensado é R$162.
Mas ainda assim, aí, assim, tem umas pessoas que têm dinheiro. Aí ela vai olhar e falar, nossa, mas que caro. E aí ela vai lá no Aí ela quer lugar. comprar chocolate Calebô e quer pagar R$10 no ovo de Páscoa. Aí não dá, né? O quilo do Calebô é R$90. É impossível. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma classe A que também está empreendendo. Então, as pessoas que são da classe A, elas vão comprar nos empreendedores de classe A. Sim. Que tem um restaurante que custou R$1.600.000 e que vende uma caixinha de biscoito por R$15 e vem 4 biscoitos na droga da caixinha. Se alguém me der uma caixinha de biscoito com R$4 que custou 15 com 4 biscoitos que custou R$15, eu já tô irritada. Calma, respira. Se alguém me der de presente uma caixinha de biscoitos que Com tem 4 4 unidades. biscoitos e que custou R$15, eu vou fazer essa porra dessa pessoa comer a caixinha. Dá os R$15 pra mim, mas não me dá essa merda desse presente. Mas a classe A tá gastando onde a classe A tá produzindo. Sim. E tá pagando essas bosta. E quando a gente vende um negócio que custa... A gente vende 100 gramas de biscoito de nata, uma delícia, o melhor biscoitinho de nata de Cuiabá, por R$7. E quanto que a gente vendeu? 0. Exatamente. Mas foi 0? Foi. Não. Um ou outro no dia dos namorados. Depois, quando a gente fez só o pacote de biscoito, a gente não vendeu nenhum. Sim. Apesar de a gente ter feito a precificação, eu ter feito rótulos, desenvolvido todo um trabalho de design no negócio pra ficar bonitinho, e a gente vendeu R$0 desta porra. Então aí também tem toda a coisa da gourmetização, né? Então... Ah, é claro, né? A gente não vende Não coisa é. gourmet, a gente vende coisa gostosa e bem feita. Até porque pra vender uma coisa que é gourmet e é gostosa, é caro e ninguém quer comprar. Porque o gourmet não é você ir lá e comprar um produto que tá escrito gourmet. Não é assim que funciona ser gourmet. Gourmet tem um conceito muito maior por trás, que tem a ver com você selecionar os seus produtos, às vezes até fabricar os seus produtos do zero, ou plantar e etc. Ou porque acompanhar o gourmet todo o processo, tem então, toda uma de cadeia de selecionar. suprimentos, desde Exatamente, quando o negócio selecionar. nasce lá na terra, Exato. até quando chega na mão do consumidor. De selecionar o seu consumidor, não, seu fornecedor e etc. O Incentivar as gourmet, boas práticas, que significa não pagar salário mínimo para o seu funcionário. o gourmet não é você pegar um queijo cheddar de quadradinho, que na verdade é um queijo prato pintado com açafrão, e falar, ai, o meu hambúrguer é gourmet. Não, seu hambúrguer não é gourmet porque ele tem um queijo cheddar falso. Não é isso que significa gourmet. Mas ainda assim tem essa questão de que tudo agora é gourmetizado. Então elas fazem isso, colocam um preço elevado e as pessoas querem comprar porque o gourmet é mais gostoso. Mas não é. Não, é porque o gourmet dá pra tirar foto e postar pros amiguinhos. Isso, Mas o que eu faço é bonito. Tudo que eu vendo é lindo. Mas assim, a galera Foi eu que fiz. às vezes paga caro na coisa porque aquele lugar é um lugar onde as pessoas... E tem o conceito que ela quer postar no Instagram. porque vão... Eu entendo que custe caro você oferecer um produto num ambiente específico e tudo mais. Existe isso? Existe. Condeno? Não condeno. Eu acho que tudo que pode ser vendido, se as pessoas compram, você pode vender. A questão é que não é porque você está vendendo que as pessoas vão comprar. Uhum. Você precisa ter todo você tem que ser a pessoa legalzona, você tem que ter um monte de amigo pra você... Eu não sou essa pessoa. Eu sou chata, eu exijo qualidade, e eu exijo qualidade no que eu compro, eu exijo qualidade nas pessoas, Sim. porque eu já cansei de ser tratada igual lixo, já passei muito tempo sendo tratada igual lixo, e eu tô velha demais pra essa merda, então eu não tenho não tenho 1000 amigos no Facebook. O meu Facebook só tem as pessoas que eu conheço de verdade. Só que as pessoas que eu conheço de verdade são do mesmo nível de dinheiro que eu, e eu tô recebendo R$0. Como que essas pessoas vão comprar? Eu não conheço pessoas ricas para poder vender 4 biscoitos por R$15 para elas. Eu não conheço essas pessoas. Ou seja, a sua vontade de fazer a coisa...
tá Não é limitada. suficiente. Não, minha vontade de fazer as coisas não é nada. Pelas suas condições, é limitado pelas suas condições objetivas. Essa é a questão. O discurso do empreendedorismo desconsidera as condições objetivas. A culpa é sua, porque E você não diz que quis. se você fazer um mantra de acreditar que é possível, que se você lutar, você vai conseguir, o universo vai mudar Você todo. pode ser... Sua realidade vai ser deletada e você vai conseguir. Você pode ser o que superar. você quiser. Eu já acreditei nisso. Você se teletransporta para o País das Maravilhas e se torna Alice. A diferença é que eles querem te falar que você precisa usar umas drogas pra você ir para Países Maravilhas, né? Porque a realidade bate na tua cara. Aí o jovem místico aí é outra coisa. O jovem místico aparece. tem que acabar. Também. Assim, eu vou também. Eu vou contar pra você que tá me ouvindo que não existe uma fórmula mágica. A sua força de vontade não é suficiente para transformar você em uma pessoa financeiramente independente. E não, você não pode ser o que você quiser. Não mesmo. E Você não precisa ficar triste isso por isso não também. é uma coisa ruim. O fato de você não poder ser o que você quiser não é uma coisa ruim. Eu não vou poder ser uma atleta olímpica. Eu não vou poder ser uma cantora porque eu canto mal pra burro. Mas você tem que entender as suas limitações para que você possa focar no que é a sua força. Você tem que desenvolver o seu melhor dentro dos seus limites. Porque não adianta você querer ser uma coisa que o seu corpo não consegue. Vou falar uma coisa pra você que eu tenho falado É pior. muito. E talvez a minha irmã já tenha escutado tantas vezes que ela vai tacar um negócio na minha cabeça. Capaz? A sua maior força está em identificar e respeitar as suas fraquezas. É verdade. Ou você vai ficar dando murro em ponta de faca até não ter mais mão. Sim. E ainda assim a sociedade vai dizer que você é um fracassado porque você não acreditou o suficiente. Você desistiu. Você desistiu quando você estava às portas do sucesso. Você desistiu quando a sua mão caiu de tanto dar ponto Murro em ponta ponta de faca. Ai, que dó. Você falhou, mas você falhou porque você quis. Então, Tá bom. aproprie-se também da expressão do terceirizador. E quando alguém falar alguma coisa desse tipo pra você, fala teu cu pra ele, ou manda aí a merda. Qual a expressão que você quiser. Vamos normalizar as expressões de mandar no cu, tomar no cu, porque as outras de falso moralismo, falso empreendedorismo já estão aí já pra acabar com todo mundo. Então manda tomar no cu mesmo essa porra e acabou. É isso aí. E porque... pra finalizar o... A Josi ainda tem que falar ali, ó. Ainda tem. Não, Vai ser mais um pouquinho só de 1 hora. Não, eu já falei isso aqui já. Ah, então tá. A única coisa que eu quero falar é que tá escrito aqui, ó, hashtag filha da puta. Essas pessoas que falam isso são hashtag filha da puta. Mas é igual o meme que eu compartilhei essa semana. É fácil ser good vibes quando você tem good bank accounts. A tradução é fácil ter boas energias quando você tem uma conta de banco muito boa. Lógico. Aí é fácil, porque o seu problema é o quê? Seu dinheiro tá ali rendendo, o seu problema é falar bosta na internet. É isso. É fácil posar de guerreira. É a mesma coisa do negócio as pessoas que tiveram câncer e tem página na internet falando do que eu aprendi com câncer. Vai tomar no seu cu você também. Tem muita gente, a maior parte das pessoas que teve câncer e fez quimioterapia tá passando mal pra caralho, tem um monte de limitação. Good vibes na internet. E elas estão muito mal e brigando com a porra do INSS pra ter dinheiro, pra ter tempo de ficar posando de guerreira na internet. Sim. Guerreiro, gente, é aquela pessoa que tá... Vai pra guerra. Que tá... Morrer. Ou é aquela pessoa que tá lutando todo dia. Usando paçoquinha no estacionamento do mercado. Usando o seu 100% de esforço pra conseguir sair da cama. Porque tem dia que eu não consigo. Tem dia que eu não tenho energia e eu vou me arrastando pro banheiro tomar banho. Tem dia que eu não tomo banho. E eu tenho vergonha disso. E eu tenho vergonha disso até hoje. Mas tem dia que eu não consigo tomar banho. E se você vier falar pra mim que você precisa se esforçar, como minha filha uma vez falou, a resposta é a mesma. Vai tomar no seu cu. Eu já me esforcei. Exatamente. E foi isso que eu consegui. Exatamente. Você não é um fracassado. A sociedade quer colocar isso na sua mente, mas não é assim. Eu tô tentando. Tem as suas limitações. Eu estou tentando muito. Fica calma. Não. Isso eu já desisti faz tempo. Eu já desisti de tentar ficar calma faz tempo. Porque eu descobri que falar me ajuda a não morrer de desespero e depressão.
Sigam ela no YouTube, gente. Sigam ela no meu YouTube, que é isso aí. Josiane eu já não tô Siqueira. conseguindo nem falar Jesus Calma, amado. Eu respira. esqueci o que eu ia falar. Tá bom, agora o Vitor Vai, falar. Vitor, fala que eu esqueci. Galera, pra finalizar o podcast de hoje, quero deixar uma questão aí pra vocês refletirem. Pensem, usem seus cérebros. Tem neurônio à vontade. Eu não tenho. A Josi não tem porque ela tem demência, mas quem tem, usa. Será que essa sociedade que a gente está construindo não é o que é a sociedade que a gente quer viver? Será que a gente está produzindo com essa velocidade para o que a gente quer ter depois? E será que a gente precisa de tudo que a gente quer ter? Fica aí as questões para vocês refletirem. Antes da gente falar tchau, sigam os nossos canais no YouTube e os nossos Instagrams para vocês comentarem e deixarem a sua opinião. Na descrição, mas eu vou falar aqui, @js.josiqueira e @jo.arteira. Meu é v.gabrielramosoficial. mu.nick. Comprem o que a gente vende, comentem sobre as coisas que a gente está falando aqui, deem sugestões de outras coisas que você quer falar. E se você quiser contar a sua história, quiser que a gente coloque a sua história aqui no podcast, na DM. Pode mandar na DM também. A gente pode falar o seu nome ou não, depende do que você quiser. Conversa com a gente que a gente pode fazer muita coisa junto. É isso, gente. Tchau. Um abraço, obrigado por escutar o podcast até aqui. Ele fez o sinal de joia. Tchau. Áudio de inscrição.